Fala galerinha, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja estudando aí para valer, né? Acompanhando as nossas aulas, tá? Que isso aí é importantíssimo para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Eu estou esperando dúvidas, galerinha. Então vocês, por favor, certo? Vão lá, mandam as suas dúvidas lá no YouTube para que a gente possa acompanhar, tá? E tirar todas as preocupações de vocês, beleza? Para que o professor possa ver o acompanhamento de vocês também. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas, também conhecida como órgãos da célula, tá? Então nós vamos diferenciar cada uma das organelas e nós vamos compreender qual é a função delas. Eu vou passar uma sequenciazinha de imagem para vocês, tá? Mostrando cada uma das organelas e vamos tirar essas dúvidas, tranquilinho? Então vamos lá, vamos começar então, tá? Com a sequência de organelas citoplasmáticas. Então vamos lá. Soltando então a imagenzinha aí, vamos lá? Então a primeira organela que nós temos aí, pessoal, olha só, é o ribossomo, tá? O ribossomo, diferente das outras organelas, ele é uma organela, não, certo, fibrosa, ou seja, não fibrosa, tá? Então o que acontece nesse caso? Essa organela aqui, galera, ela é responsável pela síntese de proteína, tá? Então ela é grande responsável pela síntese de proteína. Então, nesse caso, galerinha, você encontra, por exemplo, aí o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Que é responsável pela formação própria dessa organela. Tranquilo? Lembrando que essa organela é formada pelo RNA ribossômico. Beleza, pessoal? E ela é diferente das outras organelas porque não tem, certo, essa membrana, tá? Ou seja, essa membrana basicamente fibrosa, né? Então você não vai ter essa sequência diferente das outras organelas. Próxima imagenzinha aí, ó, mostra o perixossomos, tá? O perixossomos, pessoal, na verdade, o perixossomos são na verdade vesículas membranosas, tá? Que contêm enzimas que provocam a oxidação de moléculas, ou seja, grande responsável pela oxidação de moléculas, tá? Principalmente que envolve lá a questão de água, gás oxigênio, tá? Então você tem no perixossomos, tranquilo? Terceira organela, desculpa, vamos lá. Redículo endoplasmático. Nós temos dois tipos, o liso, tá? E o redículo endoplasmático rugoso, tá? Então nós temos esses dois tipos aí, redículo endoplasmático liso e o redículo endoplasmático rugoso. Nesse caso, pessoal, o redículo endoplasmático é constituído de canais, tá? E tubos membranosos. Então você pode ver aí, ó, que você tem tubos membranosos que constituem ele. Ele é responsável, por exemplo, pelo transporte de materiais, tá, no interior da célula. Outras funções exercidas podem ser citada como formação de um único vácuo, tá, na entrada de células vegetais. Você encontra isso. Originado que em algumas bolsas do redículo endoplasmático dessas células, tá? Você encontra isso. A modalidade do redículo liso e o rugoso. O redículo endoplasmático liso, ou agranular, tá? Que é conhecido como REL, é constituído por todos os tubos de ramificados, que não têm ribossomos aderidos a ele, tá? Ou seja, aderido à sua superfície. Tá? Então você encontra aí nesse caso. O redículo endoplasmático rugoso, pessoal, conhecido como RE, é constituído por canais ramificados, tá? E mais achatados e cuja superfície se aderem ao ribossomo. Nos últimos ocorre o que? A síntese de proteínas que são transferidas para o espaço interno do redículo por meio de poros, tá? De natureza proteica. Então essa é a função do redículo endoplasmático rugoso. Aqui você pode perceber, ó, esses tubos é o redículo endoplasmático liso e aqui o redículo endoplasmático rugoso. Então essa é a função aí das duas organelas. Tranquilinho? Continuando. Próximo, pessoal, nós temos aqui o complexo de Golgi, tá? Então você pode perceber aqui na imagenzinha do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, pessoal, no caso, o que acontece? É uma estrutura constituída de sacos membranosos, você pode perceber, são vários sacos membranosos achatados, tá? Que no caso, na extremidade dilatada, esses sacos frequentemente são descritos como cisternas, tá? Nas células de animais, por exemplo, o complexo de Golgi
encontra em local determinado. Já nas células vegetais, a unidade do complexo do que? Chamado também, pessoal, de distiosomos, tá? E nesse caso, eles são espalhados por todo o citoplasma. Então você tem essa diferença aí do complexo de Golgi na célula vegetal e na célula animal, tá? Então você encontra essa diferença. Muito bem. Próxima organela aí, vamos lá. Aí nós temos o lisossomos, tá? Você pode perceber pelo desenho o esquema do lisossomos. E aí o que acontece lá, a questão dos lisossomos, pessoal? Os lisossomos, tá? Eles são vesículas membranosas também, tá? Que contêm enzimas digestivas, tá? Ou seja, realizam a digestão intracelular. Então, essa digestão acontece dentro, tá? Então, quando a célula vai lá e absorve os nutrientes, ela vai acontecer dentro. E são o quê? São oriundas do complexo de Golgi. Então, ele vem lá do complexo de Golgi. Podem realizar a digestão de materiais provenientes, tá? Do meio externo da célula, como eu citei para vocês. E, no caso, essa digestão acontece direto, tá? Então, você pode perceber que aí só vai acontecer essa junção do que for captado pela membrana plasmática da célula. Esses dois processos a gente até estudou em outras aulas, que é a fagocitose e a pineocitose, tá? Que a gente já citou que a membrana plasmática faz esse processo através da permeabilidade seletiva. Então, depois que realiza esse processo, o lisossomo é que absorve, tá, esses nutrientes. Muito bem, então a digestão intracelular, certo? Vamos lá, continuando. Próximo são as mitocôndrias, né, pessoal? Então nós temos lá a questão das mitocôndrias. As mitocôndrias é responsável pela respiração celular, certo? Nós até discutimos sobre a questão da mitocôndria que realiza essa digestão celular, tá? E o que acontece? Você vai ter lá, por exemplo, as trocas gasosas, né? E nesse caso, pessoal, ela também vai ser considerada o centro energético da célula, tá? Nas células eucarióticas, colocando nesse ponto aí, tá? Então, por exemplo, ela provém praticamente toda a energia utilizada no processo das reações do metabolismo. Nós vamos ter uma aula específica sobre o processo do metabolismo celular que vai envolver a mitocôndria, tá? Então, na mitocôndria você vai encontrar essas diferenças. Nem caso, pessoal, na mitocôndria é nas células animal, tá? Nós vamos dar um destaque também que tem mitocôndria nesse processo, tá? Na célula vegetal e outras organelas. E a membrana, curiosamente, apresenta o que? No seu interior, moléculas de DNA e RNA, certo? Ribossomos próprios, tá? Então você é como se fosse uma célula independente que faz esse processo de respiração celular. Então, ou seja, as trocas gasosas, tanto de fonte energética, tá? Como também dos gases que são utilizados na célula. Tranquilinho? Muito bem. Próxima organela. Nós temos então aqui, ó, o citossol, tá? O citossol, certo? É exatamente onde se localiza, tá, toda a estrutura que sustenta as organelas. Então aqui você vai ter o citossol, tá? Que vai dar o quê? Vai sustentar todas as organelas, beleza? Então você pode encontrar essa estrutura, beleza? Em toda a estrutura do citossol, tá? Então, pessoal, o que acontece? Além do citossol, eu quero dar um destaque aqui nessa imagem, tá? Porque a gente não colocou uma imagem, eu vou colocar destaque para vocês. O núcleo, tá? O núcleo da célula é exatamente onde o quê? Onde mantém o material genético, tá? Por exemplo, lá o DNA. E aonde também acontece a informação que é enviada do núcleo para a formação de proteína. Tudo acontece aqui no núcleo, tá? O núcleo tem algumas partes que a gente depois vai discutir numa aula específica sobre ele. Então eu estou dando destaque nessa imagem, que ela está maior, né? Mostrando o citossol e a questão básica do núcleo, beleza? Então a gente poder então citar essas diferenças aí no núcleo. Certinho, pessoal? Então, galerinha, a última organela aqui para a gente poder dar destaque, tá? É o citoesqueleto, beleza? Não é bem uma organela, vamos dizer assim. O citoesqueleto é ele que sustenta, por exemplo, todo o citosol junto com as organelas, tá? Todas as organelas. Então é como se fosse o que? O esqueleto da célula. Então ele faz toda essa sustentação, beleza? Que envolve
a questão básica da célula. Então você tem aqui o citoesqueleto. Outro destaque que eu dou aqui, pessoal, voltando aqui na mitocôndria, é que aqui na mitocôndria você realiza o processo da respiração celular. Já na célula vegetal nós temos os plastos, ou seja, os cloroplastos, né? Onde acontece também o processo lá que envolve a fotossíntese, tá? Então, essa organela lá conhecida como os cloroplastos, né? Que vai envolver lá nas plantas esse processo também. Tranquilinho? Então, dando destaque aqui em outra organela que a gente não colocou a imagenzinha aqui, mas fica o destaque para vocês. Beleza? Então, pessoal, tranquilinho, tá? Muito bem, galerinha. Espero que vocês tenham pegado aí todas as organelas. Simplesinho, né? Dá pra gente poder compreender. Só dando destaque de algumas que eu não coloquei aí na imagenzinha. É o núcleo, tá? Que no caso o núcleo ele mantém o material genético. Os cloroplastos, os plastos, né? Na questão da organela lá vegetal, tá? Também responsável por energia para a célula vegetal, beleza? E no caso, pessoal, nós temos os centríolos, tá? Que acontece lá no processo também da divisão celular. Dando destaque mais ou menos neles aí para a gente poder focar, beleza? Então, galerinha, fica a dica. Eu não falei de todas, eu falei das principais, tá? Mas fica a dica aí para os senhores. Pega o livro de vocês, dá uma revisada de todas as outras organelas, tá? Para a gente poder entender. Mas aí, antes da gente poder encerrar, eu vou passar uma musiquinha para vocês aqui. O professor vai dar um de cantor aqui agora, né? Para que vocês possam pegar todas essas bases aí das organelas. Quero que vocês deem uma lida no livro de vocês para poder acompanhar, tá? Mais especificamente essas organelas com mais detalhes, tá bom? Então aqui a gente fala rapidinho, somente algumas. Eu quero que vocês leiam mais sobre algumas outras organelas que a gente não tenha citado. Um ponto importante, pessoal, um ponto importante que eu quero dar o destaque para vocês, tá? É que eu quero que vocês façam um exercício, tá? Do capítulo sobre as organelas. Vocês vão lá, vão fazer o exercício, que na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade, tá? Do capítulo sobre as organelas. Belezinha, galerinha? Não esqueçam de dar uma leitura prévia. Fica a dica aí sobre as imagenzinhas de cada uma das organelas. Tranquilo?